Olá, então vamos continuar a nossa leitura da carta aos Filipenses, tá? Já lemos o capítulo 1, então, onde, um breve resumo, a igreja de Filipenses estava passando por certas perseguições, certos sofrimentos, e Paulo terminou o capítulo 1 encorajando a igreja a continuar a seguir o caminho de Deus e entender, e fazer a igreja entender que isso faz parte do seguir a Cristo. Então, meu irmão, já fica uma lição aqui, que o sofrimento por fazer o bem, entenda isso, a perseguição, as pessoas maldizerem você, qualquer tipo de sofrimento, até mesmo com risco de derramar o próprio sangue, e a Bíblia e a palavra de Deus vai falar disso, que no livro de Hebreus, que vocês não sofreram tamanha tentação a ponto de derramar o próprio sangue, e por aí vai. Mas você tem que entender que o sofrimento por fazer o bem, por fazer aquilo que é justo diante de Deus, aquilo que agrada a Deus, faz parte em tomar parte na cruz de Cristo. Então, se nós fomos crucificados com Cristo, faz parte você tomar essa cruz. Como bem diz o Evangelho de Lucas, que devemos tomar a nossa cruz todos os dias e ir após Cristo. E Cristo já foi, nós devemos ir após Ele, levando também a nossa cruz. Então isso remete a que, diante desse sofrimento da perseguição, onde a gente vai ver o apóstolo Paulo ser apedrejado, sofrer naufrágio, ser perseguido por conta da justiça de Deus, por conta dele estar fazendo aquilo que é certo perante Deus. Então essa perseguição, por sua vez, ela remete à alegria que nós devemos ter por tomar parte na cruz de Cristo. Agora, o sofrimento que talvez você passe por mais escolhas que você faz, por não entender o que Deus quer fazer e você faz o contrário, ou escolhas que você faz visando um bem, seja material, pessoal, status pessoal, por motivações meramente egoístas e pessoais suas, as consequências também vão vir de acordo com aquilo que você escolheu. Então, eu vejo que isso é uma coisa que é pouco falado nas igrejas, por querer meio que agradar as pessoas que estão ouvindo, por não ser uma coisa agradável, porque me diz uma coisa, quem é que gosta de sofrer? Quem é que gosta de sofrimento? Eu não gosto dessa parte, eu também confesso que eu não gosto, mas faz parte. Se você realmente teme a Deus e faz a obra de Deus com dedicação, você luta pela justiça, você odeia o mal, você preza pelos valores da palavra de Deus, com certeza na cultura atual você vai ser perseguido, vão falar mal de você, mas cabe a nós uma atitude: agradar a homens ou agradar a Deus? Então fica aqui o primeiro adendo, que ele vai falar aqui no capítulo, já no primeiro capítulo de Filipenses, tá? Que esse tipo de sofrimento faz parte de carregar a nossa própria cruz, tá? De tomar parte, e devemos nos alegrar, porque quando sofremos dessa forma, Deus se agrada, porque estamos sendo luz nesse mundo. E o capítulo 2 vai começar da seguinte forma: há alguma motivação por estar em Cristo Jesus? Então você já observa Paulo falando aqui no primeiro versículo, há alguma motivação nisso? Há alguma motivação por acaso você sofrer por causa de Cristo? Por estar em Cristo? Ele faz uma pergunta, isso no tom de pergunta, e ele vai continuar. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a alegria, concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa passagem é muito falada, é muito comentada, mas você entende aqui já o conceito. Acho que ficou bem claro aqui quando ele diz que Jesus
sendo o próprio Deus, não considerou ser igual a Deus a algo que ele devesse se apegar, mas ele se fez o quê? Servo. Ele veio como servo, se tornou homem, como nós, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meu irmão, você tem que entender que servir a Deus é equivalente à obediência, a uma obediência como um escravo e servo de Deus. Quando você vê que a palavra de Deus usa a palavra escravo, Paulo vai dizer várias vezes que ele era escravo de Cristo, servo de Cristo. Essas palavras remetem meramente a realmente uma posição de escravo. Naquela época, o escravo não tinha escolha própria, e a vida dele não pertencia a ele, pertencia ao dono que o comprou. E ele deveria fazer a vontade do dono, mesmo se ele não tivesse com muita vontade. A diferença é que Deus ele é bondoso, né? E o Espírito Santo nos comove, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente passa. Mas no momento que você aceita Jesus e passa a ser servo, é obedecer. Meu amigo, não deixe ser enganado. Jesus deixou bem claro que aqueles que amam a Deus, aqueles que me amam, Jesus vai dizer nos evangelhos, aqueles que me amam são aqueles que me ouvem e que me obedecem. Não é apenas você ouvir, não é apenas você ficar comovido com uma pregação, é você ouvir e obedecer. E essa obediência é equivalente a práticas, a produzir frutos. Frutos esses que são frutos de você ser luz nessa terra, você produzir bons frutos que visam o amor ao próximo como a ti mesmo, como ele vai começar aqui nesse texto também do capítulo 2. Então, meu irmão, não se deixe enganar, porque sua fé meramente pura, se comover, chorar, tudo isso faz parte da sua transformação, da sua edificação, mas não para por aí. Ela só é concretizada também só é verdadeiramente considerada a fé bíblica quando acompanhadas de obras. Não são obras que te salvam. Lembrando aqui, não são obras que vão te salvar, boas ações vão te salvar. É você, porque você é servo de Cristo, você creu, você passa a crer em Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador, e a partir daí sua fé ela é provada através de obras. Porque são coisas que não tem como você separar. Não tem como você separar. A fé não é separada de obras, como o apóstolo Tiago vai dizer. A fé sem obras ela é morta. Você está entendendo isso? Então que isso fique bem claro, que durante todo o Novo Testamento, durante toda a palavra de Deus, quando Cristo vem e morre por nós, a sua fé ela é uma fé acompanhada de obras. Então nós devemos dar frutos, pregar o Evangelho, fazer boas obras que visam o amor ao próximo, tá? Principalmente pregar o Evangelho. Ser luz nesse mundo é mostrar que a nossa vida é conduzida por Deus. Então que isso fique bem claro para o nosso aprendizado aqui. Continuando, versículo 9. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus e Pai. Quando eu estava aí, meus irmãos, meus amados irmãos, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhe com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Então você observa aqui que Paulo ele enfatiza a obediência com ligação direta com a salvação. Ele não está separando. Vou ler de novo, versículo 12. Quando estava aí, meus amados irmãos, vocês sempre seguiam as minhas instruções. Lembrando que as instruções de Paulo não eram meramente de Paulo, eram inspiradas pelo Espírito Santo, como a palavra de Deus. Agora estou longe, Paulo não estava lá. E ainda mais importante que fazer, trabalhem. Ele vai dizer aqui, trabalhe com afinco, dedicação. Lembre-se que Deus não gosta de pessoas preguiçosas e moles, tá? Deus chama pessoas que trabalham. A sua salvação. Então, ele trabalhe com afinco a sua salvação,
obedecendo. Ele está ligando salvação com obediência. Lembrando que amor a Deus não está separado de obedecer, não é uma coisa meramente opcional você fazer boas obras ou não. Você não pode separar isso, não é uma coisa opcional. Tá? Com reverência, e vai dizer: trabalhem com afinco sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. Versículo 13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura, inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apegue-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e não trabalhei inutilmente. Bom, Paulo enfatiza essa parte aqui no versículo 16, que ele fala de trabalhar inutilmente e de correr inutilmente. Se Paulo está dizendo isso aqui, é porque existe a possibilidade de acontecer, de ele ter trabalhado inutilmente e correr inutilmente. Então você entenda que no nosso trabalho aqui é possível que isso aconteça. Por isso que a gente deve fazer as coisas de Deus com zelo, com dedicação, afinco, temor. Principalmente porque somos servos, não estamos fazendo isso para nós, por um benefício próprio ou status, mas para que Deus seja visto através da nossa vida. Esse é o principal. Que Deus ele se manifesta aqui nessa terra, meu irmão, através da sua vida, através das coisas que você faz. Então, se você faz coisas que prejudicam a imagem de Deus, como alguns andam fazendo por aí, que a gente sabe muito bem, a finalidade disso é que eles vão manchar a imagem de Deus, e o nome de Deus é difamado por conta da atitude dessas pessoas. Pelo contrário também, o nome de Deus é glorificado através da vida daqueles que são luz nessa terra. E ele ainda no versículo 16, ainda continuando nesse versículo, ele vai dizer o seguinte: apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, meu querido, você tem que entender que você precisa se apegar firmemente à mensagem da palavra de Deus. Não em pregações, porque eu vejo algumas pessoas que gostam mais de ouvir pregações do que dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus. Isso está errado. A pregação edifica? Edifica. Mas eu lamento dizer, porque muitas pregações hoje fogem muito de coisas importantes que a Bíblia está ensinando e não ensinam, não falam daquilo. Parece que repetem mensagens que já foram pregadas, coisas que já foram faladas. Mas a mensagem, meu irmão, ela tem que estar no teu coração. Você tem que conhecer a palavra de Deus e saber manusear bem a palavra de Deus, porque isso é um mandamento do Senhor. Você que não se dedica a manusear bem a palavra de Deus e acha que isso é só para teólogo, acha que isso é só para pastor, para quem vai ter um chamado, já está errado. Isso é um pensamento totalmente divergente e contrário ao que a Bíblia ordena. A Bíblia ordena que nós tenhamos essa dedicação de ter a palavra de Deus no nosso coração, sermos pessoas capazes de responder a qualquer um que chega perto de nós perguntando acerca da palavra de Deus. E aí que muito crente sai perdendo, porque quando é confrontado por Satanás, quando é confrontado em uma situação, ela não sabe nem o que a Bíblia está falando. Ela só sabe repetir frases prontas que ela viu de alguma pregação. Então, meu irmão, cuide para que você não caia. Porque eu lamento dizer que muitas igrejas, denominações, pregações que estão sendo famosas na internet, poucas são as que realmente enfatizam a importância disso, tá? Sendo que isso é uma ordenança. Versículo 17, continuando. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus, e quero que todos vocês participem dessa alegria. Paulo vai dizer que o nosso serviço, então, você tem que entender que o teu serviço, a tua obra, tudo que você faz
na sua vida a partir de hoje, que você creu em Jesus, você é um servo de Deus, é uma oferta a Deus. Então você vai oferecer uma oferta defeituosa a Deus? O que acontece? O que você acha que acontece se a gente oferece uma coisa feita de qualquer forma para Deus? Você está entendendo onde eu quero chegar? E aqui Paulo vai dizer que o nosso trabalho, todo o nosso serviço no Senhor é uma oferta a Deus. Continuando. Versículo 18. Sim, alegre-se, e eu me alegrarei com vocês. Se for da vontade de Deus, Jesus, espero enviar-lhes Timóteo em breve para visitá-los. Assim ele poderá animar contando-me notícias de vocês. Não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus. Aqui é interessante você ver Paulo citando a conduta de Timóteo e ele fazendo uma comparação com outros que não tinham essa mesma perspectiva de Timóteo. Então, outra coisa aqui que a gente deve se atentar que é o seguinte: essa coisa, meu irmão, de você estar numa comunhão de pessoas e que todo mundo ali vai ser bonzinho, todo mundo ali vai ser cheio do Espírito Santo, todo mundo ali vai ser legal, vai tomar atitudes pautadas na Bíblia, você sabe que não é assim. Eu já cansei de ver pessoas que, infelizmente, por ver a má conduta de outros irmãos que estavam mais tempo na igreja, acabam se desmotivando, acabam saindo da igreja. A gente sabe que isso não é o fator principal, porque você não deve nunca se basear a sua fidelidade a Deus pela conduta de um irmão que está na igreja. Mas aqui a questão que Paulo está tocando é de confiança. Quando você parte de um companheirismo, de um irmão que vai andar lado a lado com você, não pode ser todo mundo, não é todas as pessoas que vão fazer isso. Tanto que Paulo deixa bem claro que pessoas que estavam andando com ele, no caso de Demas, que andou com Paulo num certo período, no caso de Marcos, que falhou no começo daquela viagem missionária, que estava Paulo e Barnabé, e Marcos cometeu um erro, e Paulo é enfático ali em não querer continuar andando com Marcos por conta daquela conduta, mas depois ele vê que ele mudou, e isso é possível, tá? Mas, irmãos, a gente não deve chegar assim confiando de cara, porque uma pessoa está na comunhão e você vai confiando de cara naquela pessoa. É toda uma questão de andar junto, para que nessa conduta, você vê os frutos daquela pessoa e você sabe que aquela pessoa é confiável. Da forma que Timóteo era confiável para Paulo, da forma que Epafrodito era confiável para Paulo. E outras pessoas você vai ver que Paulo diz aqui. Essas outras pessoas aqui não consideram as coisas de Cristo mais importantes do que as coisas da própria vida dela. Então ele vai dizer, versículo 21, todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos, e não com o que é importante para Cristo, para Jesus Cristo. Então, você que é cristão, você que é crente, você que crê na palavra de Deus, você tem que entender que aquilo que é primário na sua vida são as coisas de Deus. E eu deixo bem claro aqui, não é o que o pastor fala, não é o que o seu pastor vai falar, é o que a Bíblia vai falar sobre você, é o que a palavra de Deus vai falar sobre você. E as ordenanças que estão na palavra de Deus. Isso é primário em nossa vida. Isso não deve ser opcional, secundário, é primário. Versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor. Como um filho junto ao pai, ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecer aqui. E tenho a confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. Enquanto isso, penso que devo enviar-lhes de volta Epafrodito. Ele é um verdadeiro irmão, colaborador e companheiro de lutas, que também foi mensageiro de vocês, para me ajudar em minha necessidade. Ele deseja muito vê-los e está angustiado porque vocês souberam que ele esteve doente. De fato, ficou enfermo e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e também de mim, para que eu nunca tivesse uma tristeza atrás da outra. Por isso, estou ainda mais ansioso para enviá-lo de volta, pois sei que vocês se alegrarão em vê-lo e eu não ficarei tão preocupado com vocês.
Recebam-no com grande alegria no Senhor e deem-lhe a honra que ele merece, pois arriscou a vida pela obra de Cristo e esteve pronto, e esteve a ponto de morrer enquanto fazia por mim o que vocês mesmos não podiam fazer. E aqui termina o capítulo 2 da carta aos Filipenses. E deixa muita lição para a gente, na vida prática, na conduta, na nossa perspectiva cristã que devemos ter aqui na Terra. Que as coisas de Deus são primárias na nossa vida. E que devemos entender que não são todas as pessoas dentro da comunhão que são confiáveis, mas pela conduta que ela vai ter ao longo da nossa vivência, que vai provar a sua fé em Deus, as suas boas obras, e que realmente essa pessoa crer em Deus. Outra coisa é que a fé, ela é acompanhada de obras. A nossa fé, propriamente dita, ela não é separada de boas obras. Ela não é a fé é uma coisa que eu vou crer, ser batizado e continuar na comunhão e não vou me dedicar e me apegar com firmeza a realizar as obras de Deus, a fim de que Deus seja conhecido, como pregar o Evangelho, como ajudar o próximo, ajudar a obra de Deus, aos missionários, às questões missionárias, evangelísticas, a fazer o bem, a ir contra a cultura desse mundo, que são contra os valores bíblicos. Você é uma pessoa que se posiciona, que se defende, não é passiva, mas é uma pessoa ativa nessa sociedade, a fim de que Deus, em todo o conjunto de todas essas boas obras, Deus seja conhecido. Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida e nos encontramos no próximo capítulo, que é o capítulo 3 da Carta aos Filipenses.